Olá, pessoal, mais um podcast Pode Falar com Elin Naim. Hoje a gente vai receber ele que é nutrólogo, mas muito mais que nutrólogo. É um excelente médico, gastro. Eu posso dizer que é um dos irmãos que a vida me deu. Morei 30 anos do meu ladinho, lá na nossa querida Aurino Tavares, 113. Com muito prazer. Hoje eu tenho um grande orgulho, é um excelente profissional. A gente vê como é bom a gente ver as pessoas que a gente ama chegar no lugar onde elas chegaram. E Alexandre é uma referência, Alexandre Machado, com muito orgulho. Nós vamos bater um papo. Como se alimentar bem, ele briga muito comigo. Se eu melhoro um pouco, pode ter certeza, muito é porque ele me... Não posso me bater não, porque se eu apanhar de um homem desse tamanho vai ser complicado para mim. Mas chama a minha atenção, a minha Coca-Cola, que eu quero tomar, ele briga comigo toda vez que eu volto à consulta. Irmão, obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Vamos tentar, eu vejo alguns vídeos lá, você é muito... Além de muito presente no consultório, muito presente também nas redes sociais. As dicas que você dá lá no Instagram, que a gente acompanha, é muito bacana. Mas hoje bater um papo mais específico ainda para as pessoas terem ideia da importância da educação física, de treinar, de... Você sempre fala que não é mágica, você vai poder explicar muito isso. Mas a gente sempre começa o programa... Alexandre, eu sei de tudo, né? Mas o povo quer saber. Alexandre, filho de quem? Casado com quem? Pai de quem? Fala um pouquinho do Alexandre, pessoa física. A gente faz isso com todo mundo e eu sempre falo. É indolor e passa muito rápido. Quando você menos perceber, acabou. Verdade. Fala pra mim. Irmão, estou muito agradecido por você me ter feito esse convite e eu acho uma oportunidade muito boa a gente sempre falar de saúde, né? E promover coisas boas informações. A gente sabe que a mídia também está cheia de coisas negativas, então é muito bom a gente poder difundir um bom conhecimento, promover saúde, eu acho que isso aí é importantíssimo, e atingir a todos. Então, eu sou um pai de família, conheci você na molecagem, jogando bola todo dia, era confusão danada. Então, sou casado com uma nutricionista, Sâmia, personal trainer também, pai do Benício, do Ravi. Se fosse Ravi aqui, a gente estava quebrando tudo aqui já. E desde a época lá atrás que a gente foi, você me viu a minha formação, sim, começando como acadêmico de medicina, me formando, me especializando. Eu acho que a gente fez uma trajetória legal, a gente sempre teve contato, apesar da vida corrida. E eu sempre busquei qualidade de vida. Para mim, como interesse pessoal, isso me abrangeu para a vida profissional. E hoje eu quero promover saúde para todos. Todos estão ao meu redor, minha família, meus filhos, meus pais, aos meus amigos, com certeza, aos meus clientes, meus pacientes. E para a população. Por isso que eu acho muito importante, não só como uma forma, claro, né, de você ter uma visibilidade hoje no meio social, mas promover saúde e orientação das pessoas. E a nutrologia, ela faz isso. O que nada mais do que você vê a sua vida, tudo gira em torno de quê? Saúde. E a saúde, ela começa, a gente pode dizer, diretamente e indiretamente, da forma como você vive. E a alimentação está inclusa nisso. Ou seja, é tentar dar o exemplo e do exemplo você está passando isso. A gente vai entrar exatamente no tema saúde, no tema da nutrologia, mas eu sou uma testemunha viva. O Alexandre, ele tem um irmão mais velho, o Leandro, que também é médico. E por muitas e muitas vezes a gente queria brincar de bola, queria que Alexandre ou que Leandro, depois, obviamente, ficou Alexandre, porque há uma diferença grande aí de Leandro para Alexandre. Alexandre, vou jogar bola. Não posso, tem que estudar. Alexandre, vai jogar bola? Não posso, tem que estudar. Então, eu acho que isso é um exemplo de seu Edmundo vascaíno, inchado, sofredor, e Dona Elza, mas os dois Até filhos hoje. sempre muito dedicados, sempre muito estudiosos, tanto você quanto o Leandro. É um exemplo que eu vivi. Eu posso dizer porque, morando porta a porta, muitas das vezes eu ia no muro de casa e falava assim, seu Edmundo, libera o Alexandre jogar bola com a gente. Eu falei, pai, libera, mas ele tá lá estudando, não quer não. Então, isso é um exemplo que acho que é bom das pessoas saberem que tudo na vida tem um processo e tem um sacrifício. Tem que ter. Tem que ter. E eu vi muitas das vezes a gente ou saía ou ia jogar bola e você estava lá. Como o Leandro era Também. exemplo para você e para mim, e você hoje é exemplo para muita gente. Dito isso, vamos às não mágicas, porque as pessoas acham que tudo é mágica. E não é. Com certeza. A importância dessa questão
da alimentação, do exercício e também passar, Alexandre, é uma coisa que você sempre fala, que às vezes, se você, como nutrólogo, fala isso, né? E as pessoas têm que ter uma noção. Pesquisar primeiro, paciente por paciente. Porque às vezes tem um problema hormonal, às vezes tem o tal da tireoide, que é um vilão. Então, aquela pessoa que tem dificuldade de engordar, ou seja, de pegar massa magra, ou aquela pessoa que tem dificuldade, essa é a grande maioria, de emagrecer, qual é a primeira coisa que ela tem que fazer? Então, quais são os 3 pilares básicos que a gente pode deixar bem fácil aqui, didático para todo mundo? Primeiro, coordenar e regular os seus horários. Hoje nós vivemos numa vida muito corrida e precisamos ter organização do nosso tempo, certo? Por isso que eu falo, ter disciplina. Depois, mudar o estilo de vida. Fazer o quê? A alimentação. O que seria uma boa alimentação? Planejar, estruturar isso, determinar a quantidade e qualidade dos alimentos. E o terceiro pilar, fazer com que você tenha uma vida ativa. Ativa não quer dizer subir, descer a escada, trabalhar em cima, é fazer com que você movimente seu corpo e exercite. A atividade física, junto com a alimentação e a sua organização disciplinar, que isso vai ter o quê? Você vai ficar com uma questão de disciplina de pensamento, emoção, organização. Isso é uma disciplina. Porque você desorganizado, o seu emocional também não vai ficar bom, irmão. E aí a tendência é você comer. Exatamente, você vai descontar e vai sabotar o quê? Atividade física. Então esses 3 pilares eu costumo falar muito no meu consultório, que é o básico. Se daí você organizou, coordenou a alimentação, seja com um profissional ou não, uma atividade física regular, e nós temos problemas, vem o papel médico, que é identificar, corrigir erros, propiciar um auxílio, acelerar o processo, organizar e ajudar aquela pessoa que está tendo dificuldade, seja para ajudar numa massa muscular, numa massa óssea. Nós temos hoje, a gente falando em março, né, do Dia Internacional da Mulher, no dia 8, a gente vendo muitas mulheres em menopausa, que eu acho que é um tema que a gente pode ficar aqui depois de um novo encontro, discutir muito o sofrimento da mulher no pós-menopausa, quanto ela perde qualidade de vida, massa muscular e massa óssea, o risco da osteoporose, né? E a falta da atividade física. Então, a gente coordenando isso para a pessoa, ela tem qualidade de vida, não precisa ser o melhor da academia ou o melhor da alimentação, mas você fazendo o básico já é o suficiente, inclusive para ter aquelas chances, um fim de semana, uma festa, uma reunião com a família, dar uma escapada. Isso aí. Normal, ninguém aqui é hipócrita e carrasco. Mas se você tá devendo, não tem crédito. Se você tem uma organização, tudo bem. Aquilo na outra semana você vai queimar, vai gerir aquele problema. Eu já vivi várias fases, né? Você sabe da luta que você tem comigo. Eu além de amigo, sou paciente. Como todo mundo, né? Temos paciente mesmo do doutor Alexandre. O médico também é bastante paciente, tá? Se eu sofro com ele. É verdade. E aí, o que acontece? Eu sou a prova viva de que quando eu mantenho uma regularidade, mesmo quando eu saio dessa rotina, eu olho para a balança e ela não mudou. Ou seja, não só na balança, mas também na questão física. Porque, para mim, a respiração é o primeiro de tudo. O que eu mais sofro é a respiração. Quando eu faço atividade física, a minha respiração melhora, que para mim já é o primeiro ganho, né? Uhum. E aí acontece o que você fala mesmo, o metabolismo parece que ele já tá pegando um ritmo de um jeito, que aí quando você sai um pouco da curva, aquilo não muda muito. Porque você, logo na segunda ou na terça, você já volta ao normal e aí aquele metabolismo, ele mesmo já vai distribuindo. E uma outra frase que você fala que, para mim, eu falo muito para as pessoas que a gente conversa, né, sobre isso, não tem mágica. Você tem que perder mais daquilo que você ingere. Claro. E aí as pessoas falam, eu vou malhar, vou fazer, mas comi demais. Não vai fazer diferença. Não tem como. Tem que ter equilíbrio, né? Da recompensa. Não tem conta para fechar essa recompensa. Você malhar e achar que fim de semana você vai comer o mundo e aquilo ali vai ficar no 0 a 0. Não vai. Então não existe essa recompensa de vou fazer tantas horas de esteira, academia, correr na rua para poder comer um hambúrguer assim todo dia, ter uma vida desregrada. Não tem jeito. Além de você estar prejudicando
o seu organismo ingerindo muita gordura saturada, alimento inflamatório, muita química, né? A gente está vendo que você não está se alimentando de maneira qualitativa. E a quantidade de caloria nesses produtos que a gente vê muito é desproporcional a qualquer gasto calórico que você consiga ter humanamente no Impossível. dia. Não tem como. Você vai ganhando peso gradativamente. E é isso que as pessoas não percebem. O quanto elas vão se adoecendo, errando no dia a dia, nos hábitos, e isso vai levando a um ganho de peso silencioso, que no final de um ano, que seja 1 quilo, 1,5 quilo, em um ano, estou falando em um mês, não. Só que isso gradativo vai só se multiplicando. E às vezes você ganhou. E isso é o que mais me mata. E eu sei que, na verdade, eu tô errado nisso. Às vezes não aparece na balança, mas é aquilo, né? Internamente está sendo muito mais destrutivo do que propriamente o 1,5 quilo na certeza. balança, ou 2, 3 Com quilos que certeza. seja. Me diz uma coisa, o que que você fala quando você quer dizer, para as pessoas entenderem, o acelerar? Então, Explica para as pessoas entenderem. qualquer especializado médico na área de nutrologia, ele tem como ter medidas ergogênicas. Quando a gente fala um termo ergogênico, é alguma substância, alguma medicação, seja ela natural ou não, que acelera o metabolismo. Por exemplo, a cafeína é a mais conhecida de todas, mas temos N produtos para isso. Se você pega um paciente que está acima do peso, com uma gordura inflamatória, aquela gordura que é dentro da barriga, que é a visceral, Prazer. que está gerando ali substâncias ruins no sangue 24 horas por dia, ele tem dificuldade de conseguir ter aquela primeira perda de peso que a gente sabe que é mais sensível e depois continuar perdendo peso? E que, na verdade, já entra nesse caso específico aquela questão emocional. A Sim. pessoa, quando vê algum tipo de resultado, ela tem muito mais ânimo Ah, para se manter autoestima é muito melhor. do que ficar esperando. Então, na verdade, essa questão médica, que aí não, a gente não está falando de uma nutricionista, Sim, não. até para as pessoas entenderem, porque muitas pessoas Confunde. acham que uma coisa e não é. É nutrologia, ou seja, é um Sim. médico Isso. que se especializa nessa área de nutrologia. Tanto Diferente de uma nutricionista, por Isso. exemplo, Isso como o aí. Samba, que faz também um acompanhamento, Papel. mas é depois de uma parte médica já feita Exatamente. e se Em faz paralelo. em paralelo com isso. Então, esse acelerar é usar alguns medicamentos ou alguns tipos de vitamina, proteína, o que quer que O seja. que tiver de corrigir de errado naquele corpo, que impede ele de emagrecer Ou de engordar. Exatamente, com certeza. E eu falo que a gente procura sempre buscar o equilíbrio, não é? Não é exagerar tanto para um lado como para o outro, e fazer entender que aquela linha de equilíbrio ela tem que ser atingida com a ajuda do profissional que vai fazer com que isso seja otimizado. Então, a otimização, a aceleração é o quê? Por isso que a nutrologia é importante. Ela vai corrigir os erros associados à alimentação e as doenças desenvolvidas deste desequilíbrio. Hoje é muito comum de pegar pessoas desequilibradas nutricionalmente que estão ficando doentes. A obesidade já atingiu mais da metade da população brasileira, em todas as faixas sociais E de idade. e de idade, infelizmente. Deixa eu te falar, para mim, eu sou exemplo vivo disso. Então, o pior vilão, ou talvez um dos piores, mas eu acredito até que ser o pior vilão de todo o nosso problema é a ansiedade em relação a essa parte nutricional. Porque a minha ansiedade é meu pior problema. Então, por isso que eu acho que se eu não tiver uma questão psicologicamente bem definida, eu não consigo fazer. Vou te dar o meu exemplo. Eu tô sem malhar 3 dias por uma questão psicológica e não é nem vontade, eu até tenho Sim. vontade, mas por uma questão de problemas que não são físicos, Inerente, que são aham. mentais e isso acaba travando. Então, Hélio, Tô dando um exemplo como acho que qualquer pessoa que está assistindo em casa sim, claro. vai estar. Todos nós temos altos e baixos, problemas pessoais, profissionais na vida, religiosos. Eu acho que a religião, né, a fé, ela é uma Afeta coisa muito. que tem que ser dita aqui também. Isso faz parte também do tratamento e acompanhamento.
Esse tipo de bloqueio, né, esse transtorno de ansiedade, e às vezes um transtorno ansioso, depressivo, que pode oscilar para depressão também, é realmente um grande mal, né, atual. Realmente, principalmente depois da pandemia, tivemos Piorou muito. muitos transtornos em relação a isso. Isso é uma realidade no meu consultório, diária, e eu tenho que enxergar isso, eu tenho que ter essa sensibilidade de ver se o paciente está passando por isso. E geralmente, com certeza, está associado a isso. É um gatilho. A ansiedade, ela é um gatilho para levar ao transtorno alimentar e de comportamento, que aí você vai ter os péssimos hábitos. E, com certeza, vai ver a comida de uma forma afetiva. Ou seja, desconta na comida uma coisa que não tem nada a ver. A comida não tem Não. nada a ver com aquilo dali, Não. mas é um fato. Que tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Por isso que eu acho que a questão... Eu não falo nem do peso. A palavra certa é saúde, que é aquela Sim. que você falou desde o início. Não existe uma coisa específica, é um conjunto de coisas. Ou seja, É você multifatorial. tem que estar bem mentalmente, bem fisicamente, para que você, com esses dois itens, tenha uma vida ativa, Sim. em termos de atividade física, porque no final das contas, olha como é que volta. E você sempre falou isso. Quando você está bem na questão física, automaticamente você melhora também na questão mental. Claro. Ou seja, é um círculo. E eu quero chamar a atenção aqui para todos os seus ouvintes, né? E você tem uma área muito grande de alcance, que independente de classe social, de faixa de financeira, qualquer um tem acesso a ter uma boa alimentação. Qualquer um pode praticar atividade física ao ar livre, usar seu próprio corpo. Não precisa ser um personal trainer de uma academia top, Você pode por caminhar. nutricionista com dieta. Você tem direito a fazer seu exercício, temos atividades ao ar livre ótimas. Mobilizar o seu corpo não depende só de você. E daí você já criar uma condição, não, se eu vou correr amanhã, por que eu vou hoje num bar, eu vou hoje numa pizzaria me afogar? Posso comer menos do que eu estou acostumado a comer? Pode. Para amanhã não atrapalhar a sua rotina. Então você já vai condicionando os bons hábitos, vão freando os maus hábitos. E essa transformação vai deixando a pessoa cada vez mais saudável. E ela não quer retornar ao que era antes. Porque às vezes você está preso num estágio de vida, num momento de vida que você não enxerga, que aquilo está te adoecendo. E alguém tem que abrir seus olhos. E é isso que a gente faz muito. É abertura dos olhos, abrir a mente do paciente e fazer ele enxergar o que ele tem de melhor e o potencial que ele tem de sair daquele momento ruim. E dali ele ficar muito mais equilibrado, com saúde. E claro, isso traz felicidade. Quem não gosta de estar se sentindo bem? E respirando bem e com saúde. Com Isso saúde. isso é óbvio. Não só na questão estética, ao espelho, Que visual. também é importante, Sim, mas claro. principalmente a questão interna, a questão Interna. de saúde mesmo. Exatamente. Eu pego muitos pacientes na questão de consultório, é isso. Essa insatisfação que precisa ser modificada. Eu acho que hoje a gente chama muita atenção, e principalmente no mês de março, referência, como você já fez até a questão das mulheres, eu chamo a atenção também do Março Lilás, né, que é a questão do incentivo da prevenção do colo de útero, do câncer de colo de útero, que até a Samia fez até uma postagem recentemente, e o quanto a alimentação tem direcionado cada vez mais os centros oncológicos. Eles veem, os especialistas, os nutricionistas, a região em que você abrange o paciente falando da prevenção, do tipo de tratamento em relação ao desenvolvimento de câncer. E o quanto a alimentação impacta nisso. Então, olha a seriedade, e isso é importante, a população inteira tem que estar ciente disso. E muitos não têm nem consciência nem consciência disso, entendeu? Aonde está o álcool nisso tudo? Tá igual a qualquer coisa, ou seja, não que não seja permitido, mas tem que ter um equilíbrio. Com certeza. Ou é uma proibição? Então, dependendo do quadro de estágio, gravidade do paciente, se ele está muito descompensado ou não, ele tem que ser totalmente retirado. Se o paciente tem condições de manter um plano alimentar, uma atividade física, E aquilo ser ter moderado? moderado o consumo, o etanol, né, ele não vai ser ao ponto de ser tão deletério. Nós sabemos os efeitos que o álcool provoca no corpo, mas sabemos também que o paciente precisa, às vezes, de uma interação, alguma coisa social, algum evento, alguma coisa da vida dele. Ele tem uma relação boa em saber respeitar o limite do álcool.
e ele tem uma condição de corpo e saúde que permite aquele consumo. Se não, eu não posso permitir. Se tem alguma morbidade, algum risco cardíaco, um grau de obesidade avançado, que o álcool ele me bloqueia, ele me atrapalha. Tanto na questão química mesmo, do próprio metabolismo do álcool, que prejudica a questão hepática, do estômago. Existe, acho que todos são, todos têm seus malefícios, vamos botar assim. Mas existe algum tipo de bebida alcoólica que é mais, vamos dizer assim, lógico que todas com equilíbrio, com quantidades moderadas, mas existe uma que fala assim, não, essa é menos pior, vamos dizer assim. Por exemplo, eu tô falando do caso mesmo que a gente ouve falar na rua. A cerveja é bem pior porque a cerveja tem um nível de carboidrato muito grande, ou seja, faz com que, além do problema do álcool em si, tenha a questão calórica. Isso. Então, qual a bebida geralmente a pessoa que possa ingerir de maneira moderada? Qual geralmente é a bebida que faz menos mal à saúde? Lógico, com equilíbrio, bebendo Sim. doses normais como qualquer pessoa. Existe esse tipo de bebida? Então, isso vai depender de como vai ser feito o cálculo do plano alimentar, da estratégia calórica, aí o médico vai definir quantas calorias ele tem lá que fazer o déficit, foi para emagrecimento ou mesmo para manter o peso, e o álcool ele vai ter que ter contabilização também nessa caloria que Vai está entrar lá. como qualquer outro. Exatamente, que aí ele vai ter que ter uma troca do dia, né? Claro, ninguém vai beber todo dia. Mas ele vai ter que colocar a caloria do álcool, retirar um carboidrato, alguma coisa de uma refeição, para compensar a balança ali naquela entrada de álcool. Além da caloria do etanol, a gente tem que levar em consideração a bebida que leva muito carboidrato. Então a cerveja, ela vai ser a vilã das vilãs. Isso aí, com certeza, É para a um pior processo de de todas. emagrecimento, com certeza. E você consegue ingerir um volume maior, ela, apesar dela ter um teor alcoólico menor. Isso gera muito Ninguém ganho para calórico. as pessoas param para tomar duas taças de vinho ou duas doses de vodka Um ou destilado, com gin, sim. que tem gente que gosta. Mas o cara não vai parar para tomar 2 copos de Ah, cerveja. não Quem vai bebe, mesmo. eu, por exemplo, não gosto. Mas quem bebe, não bebe 2 copos. Vai beber meio engradado. Esse é o perigo. Aí esse é o perigo. Então, assim, em relação ao destilado, como você citou, o gin e a vodka, né? O gin principalmente tem menos caloria por dose, lembrando que é por dose, não vai calcular, comparar em relação ao volume de uma cerveja, é lógico, né? E o vinho seco, não é nem o meio seco, nem o suave. O seco, ele tem menos carboidrato, inclusive até permitido em dietas cetogênicas, e o teor alcoólico dele é menor do que o destilado. Então seria uma É o meu bebida caso. mais Quando eu associada bebo vinho. Seco. isso aí, é uma quantidade tolerável, calculando aquele dia a caloria do Lógico, etanol. vai trocar a pizza pelo. Não dá para comer a pizza com vinho e ainda Aí, meu tomar um amigo, sorvete. Aí que aí remenda de vez. fechou o caixão. Aí fechou o caixão. Alexandre, existe a hora, tipo assim, que é muito falado isso, porque infelizmente a gente tem vários amigos conhecidos que, que chegam no nível e vão para o que eu vou te falar agora, né? Uhum. A gente tem inúmeros casos de vários amigos, nosso amigo mesmo que tem isso. A famosa bariátrica. Ou seja, quando o cara já desiste de todos os tipos de tratamento e vai para uma questão mais brusca, ou seja, a bariátrica É radical, né? é radical, é totalmente invasiva mesmo, ou seja, você é aquele tipo de médico, e aí eu falo como médico mesmo, porque não existe médico errado ou certo, são metodologias diferentes. Às vezes um Sim, médico tendencia para um lado, o outro médico tendencia para o outro. com certeza. Você é daquele que, para fazer a bariátrica, você já ter descartado, não fazer, mas aconselhar a bariátrica, você já tem que ter descartado bastante coisa. Isso é um tema bastante Bem discutível, complexo. inclusive até no meio médico, né? E a gente pondera sempre para o lado de saúde e a gente tem um, um lema na medicina, em latim, é primum non nocere, que seria o quê? Primeiro, não causar dano.
Você não vai ter como indicar primeiro ao paciente, ele já submeteu uma cirurgia radical, dependendo da técnica que for feita, com a redução do estômago, mais a mudança do trânsito intestinal, que é o bypass, né, que é uma medida desabsortiva também, que leva mais consequências lá na frente. Você não pode indicar isso de cara a um paciente. Mesmo que ele tenha uma obesidade mórbida, um MC bem elevado, né, um índice de massa corporal acima de 40, que ele vai ter uma dificuldade de ganho de peso, mas você tem que proporcionar aquilo para ele. E explicar, orientar e indicar a cirurgia com um paciente bem orientado. Porque muitos, por atalho, procuram a cirurgia para não ter o esforço, o sacrifício do emagrecimento. Prefere contínuo. ter aquele sacrifício ali, vamos botar um mês e meio, porque Exatamente. é doloroso no início, né? A Sim. gente sabe de casos que é doloroso, Sim. do que viver uma vida teoricamente mais regrada. vamos botar Exatamente. Mas aí que mora o perigo. Porque se você não está com a cabeça preparada, você vai sofrer. Por quê? Não vai conseguir ingerir a quantidade de coisas que você ingeria antes, porque tem associação ao prazer, à alimentação, que isso tem que ser trabalhado muito bem com uma equipe muito disciplinada. Acho que, assim, ter essa parte de psicoterapia muito importante. No meu caso, eu como muitas das vezes mentalmente. Sim, como muitas pessoas que chegaram ao peso de indicar uma bariátrica. Eu desconto, é mental mesmo. Porque Às vezes é aquilo, eu falo, já te falei isso, eu passo mal, graças a Deus, eu não tenho dificuldade de vomitar, vamos dizer assim. O vocabular claro para as pessoas me entenderem. Eu não tenho dificuldade. Eu sou aquela pessoa que me sinto mal, vomito e fico bem. Tem pessoas que, para vomitar, quase morrem. Sim. Mas olha como a cabeça do ser humano é algo extraordinário. Eu não quero tomar remédio, eu quero tomar Coca-Cola. E eu tomo a Coca-Cola e melhoro. Olha que loucura. A gente sabe que não é a Coca-Cola Sim. que está melhorando. Isso é óbvio. Eu já te falei várias Efeito vezes placebo. isso e você quase me mata do termo. Olha o poder que a mente tem das coisas. É surreal, cara. Se eu te der um comprimido de farinha falar que aquilo ali vai resolver a sua vida... Eu vou dar um caso da minha avó. Vovó Samira, que ainda está viva conosco há muitos anos atrás. Eu acho que isso é familiar. Eu acho que 2 filhos, não vou nem citar os filhos, mas 2 filhos também são hipocondríacos. E foi feito isso com vovó. Amassaram miolo de pão, deram a vovó. Vovó tomou como se fosse um medicamento, meia hora depois vovó disse que estava bem. Impressionante. Olha, isso não é história, isso é fato, como diz Paulinho Gogol, fato venérico. E olha só o poder que a mente tem, cara. E Alinho, É surreal, cara. irmão, eu vejo isso todo dia. E o que é muito importante nesse grupo de população hoje que a gente tem aí de pós-bariátrico é que muitas das vezes fizeram precipitadamente aquilo. E isso está gerando problemas hoje. Hoje eu tenho clientes pós-bariátricos que precisam ser acompanhados com problemas desnutricionais. Olha isso, está desnutrido por conta da cirurgia. Com o problema hoje, agora, não da questão da obesidade. Deficiência de osso e músculo, que eu tenho que tratar. E não consegue ganhar. Entendeu? E que é horrível. Qualquer queda, qualquer troço é muito Sofrimento mais muito grande. problemático Com certeza. do que. Hoje a gente vai começar a pegar essa população aí de idosos pós-bariátricos. A gente vai falar um último tema para encerrar, mas ainda só nesse detalhezinho desse tema. Eu vejo muitos casos de pessoas que fizeram a cirurgia e que o álcool é absurdamente diferente até de quando não tinham uma cirurgia. Ou seja, aumentam o consumo de álcool em abundância. A abundância que eu quero dizer é muito mesmo. A cirurgia pode ter alguma coisa associada ou é mental também? Mental, mas é por quê? Como você não tem mais a capacidade de gerir a quantidade de alimentos que você tinha antes, Você faz uma troca pelo líquido. Aí vai pro álcool. Para ter o efeito de compensação e prazer que a comida tinha antes. Por isso que o paciente, ele não pode ter alta pós-bariátrica. Ele não tem alta. Ele tem que ficar fazendo psicoterapia a vida toda. Ele tem que fazer exercício físico muito mais do que quem não tem uma cirurgia bariátrica. E muitos não fazem.
perdem aquele peso absurdo de Aí gordura. acha que antes Já a roupa fiz não agora. cabia, hoje a roupa cabe. Só e que aí você vê vira que toca. pacientes que eu conheço que vão à academia, treinam. Você olha, você não parece que é um bariátrico que fez a cirurgia. Cara dedicadíssimo, pessoas, mulheres, homens, dedicadíssimos. Fizeram aquele sacrifício. Que foi só para dar aquele empurrão inicial, o acelerador. Foi a cirurgia bariátrica. Mas que se conscientizaram e mudaram o seu estilo de vida. Agora você vê muitos que você olha o aspecto da pessoa, parece o quê? Que tá doente. Tá doente. Entendeu? E está doente. E É isso que tem que ser muito orientado. Tá, porque na verdade o peso caiu, mas a cabeça continua a mesma. A cabeça de gordo continua. Então não eu ouço muito essa frase, a cabeça de gordo continua. Então não é discriminar, ser anti-bariátrico. Não, a cirurgia Mas vem é para um matar as último pessoas. caso. Mas claro, e tem que ser muito bem direcionado o pós-operatório e o acompanhamento pós-cirurgia. Por quê? Ele nunca tem alta. E a gente sabe que existe muitos pacientes que aceleram o ganho de peso para atingir a cota, ser dedicado ao cirurgião poder operar. A gente sabe disso. Só que aí perde-se depois da cirurgia. E a gente vê o pior de tudo, né? A gente vê casos hoje que a gente conhece, eu por exemplo, conheço vários casos, que engordar tudo de novo. Tudo de novo. Eu tenho pacientes que Tudo engordaram de novo. mais além do que antes Do que já estava. do momento da cirurgia. Infelizmente. Irmão, como eu te falei, passa muito rápido. Já acabou. Rapaz, Dava mais 2, 3 horas para Poxa, conversar tá aqui. doido. Fácil. Tá maluco, muito bom isso aqui. Para dar uma resumida pra gente, falou desses 3 pilares que são importantíssimos, Sim. que é a questão de organizar seu tempo, de organizar sua mente, depois da questão de melhorar e se readequar a uma alimentação saudável, melhor, e lógico, para terminar, não tem mágica, tem que ter esforço, tem Gasto que ter calórico. o serviço, faz parte do processo a questão do exercício físico. Perfeito. Hoje eu digo que eu tenho vontade de fazer o exercício que eu não tinha antes, que para mim isso já é um ganho. Muitos médicos falam, e eu quero encerrar falando isso, nada substitui a musculação, ou seja, a musculação ela não tem muitas das vezes como não tê-la, porque a musculação, mais do que perca de peso, ela é um fortalecimento de tudo que você Sim. fala. É exatamente isso. Então, hoje nós temos outras modalidades além da musculação, exercício de força, né? Temos Exatamente. o crossfit, temos a natação, a boa e velha natação, não deixa de ser um exercício aeróbico, exercício de força que você faz contra a resistência na água, né? Só que a musculação ela vai ter um pico, atinge um alvo de performance muscular, de efeito no músculo, maior do que outras modalidades. É porque, na verdade, as pessoas têm que distinguir. Eu tô perguntando porque exatamente eu fui aprendendo de tanto te ouvir. Uma coisa é o famoso cardio, né, que a gente fala, que é para acelerar o metabolismo e perda, teoricamente, de peso. Isso, Vamos botar assim, isso aí. porque... E tem a musculação que nada mais é do que a própria Exercício palavra de resistência de fala. força. Exatamente. É fortalecer o músculo para que... No meu caso, eu tenho hérnia de disco. É um problema constante que eu tenho tratamento semanal para isso. Certo. E a musculação, na verdade, dói um pouco, mas é exatamente para fortalecer para que essa dor não exista. Então, Exatamente. a musculação, na verdade, ela é um exercício complementar do exercício físico. E que é substituído pelo crossfit ou Exatamente. pela natação. Você tendo musculatura, você tem um gasto energético, musculatura é uma usina de força, que vai te propiciar emagrecer e não engordar com facilidade. Isso Uma coisa é importante. você emagrecer, outra coisa é você fortalecer. São duas coisas distintas. Com certeza. É isso? Muito importante, em todas as faixas etárias. Gente, como eu falei, a gente ficaria aqui horas e horas, porque saúde é um tema que todos nós precisamos. Sem saúde a gente não é nada na nossa vida. Irmão, obrigado. Papai do céu te abençoe. Certeza. Que essa informação chegue para mais pessoas possível. Confiram, em breve a gente vai estar dizendo o dia e vai estar rolando muito mais informação, vários temas aqui no podcast. Pode falar com ela, Inaí. Papai do céu nos abençoe e até a próxima com mais Pode Falar podcast com a Inaí. Fui.